E aí, gente, beleza? Essa aqui eu não sei se vai ser a primeira, segunda conversa do ano. Acho que vai ser a primeira. Mas eu quero falar sobre os fãs, fãs de gêneros. Não sei se é fã de gênero, fã de uma determinada vibe literária, sabe? Eu acho que é completamente normal a pessoa gostar de algum tipo de literatura. Pode ser literatura policial, fantástica, infanto-juvenil, sei lá, pornô para mamães. E também incluo nesse pacote literatura dita marginal, ou essas que são um pouco mais pesadas, mas que não são tão admiradas assim por boa parte das pessoas, né? Embora o Bukowski ele tenha uma legião de fãs, né? Mas a maioria eu acho que dos fãs é que fã de citação, né? Hoje em dia tem muito fã de citação, né? Que é a pessoa que não leu assim bem o livro da pessoa, mas beleza, não vamos julgar esse tipo de coisa. Mas os fãs de gêneros, quando eles se tornam fanáticos, eles são terríveis. Porque eu acho que acaba se tornando um tipo de limitação. Com isso, eu não estou falando que você é obrigado a ter que ler a literatura fantástica, ter que ler terror, ter que ler ficção científica, ter que ler o marginais, ter que ler literatura clássica mais cult, ou ter que ler livros mais pop, infantos juvenis, jovens adultos, que agora está falando, pornô para mamãe, sabe? Ninguém é obrigado a ler nada. E eu já defendi muito, eu defendo muito tipos de literatura marginal, um pouco mais desconhecida. É, eu defendo muito esse tipo de literatura porque eu acho que tem muita coisa lá que tem que ser lida, tem que ser conhecida. O mundo não é só flores, não. Então tem que ter uma visão geral assim do mundo, né? Ou até literaturas mais experimentais, ou que tem uma proposta que está mais ligada à linguagem. O Beckett ele escreve umas coisas que são totalmente surtadas, sabe? É, o Saramago não é marginal, mas ele tem uma proposta da linguagem dele que é diferente, né? Que no livro dele ele mistura fala, pensamento, narração, tudo no mesma linha, às vezes sem botar a pontuação lá e você vai lendo aquilo, você se perde. Só que se você firmar atenção naquilo lá, você vai compreender a história, você vai entender. Então é uma mágica esse negócio da maneira que o escritor consegue, apesar da maneira louca que ele vai contar a história dele, ele consegue trazer você para o entendimento da história. É claro, nesses casos tem que ter um empenho um pouco maior do leitor para conseguir captar isso. Mas quando você capta, quando você consegue entrar nessa história, é maravilhoso, sabe? Você vai se sentir foda, você vai se sentir capaz. Isso é muito bom. Tem uma pessoa por aí na internet, que eu esqueci quem é, era uma pessoa, nossa, como que eu falo, uma pessoa. Eu acho que é o Cortella, não sei. E eu não gosto do Cortella, eu já falo que eu não gosto do Cortella, que pra mim ele é uma tipo filosofia de autoajuda, às vezes meio moralista. Embora tenha esse negócio de não pode julgar o outro, não pode julgar o outro, meio que coloca a pessoa que não está julgando num patamar de superioridade. Então, ao mesmo tempo, está julgando. Entende? Então, tem essas duas partes. É por isso que eu não gosto muito dele. Mas, eu acho que foi ele que disse um negócio que talvez não tenha sido ele, não sei. Tem um outro cara aí que, do mesmo jeito que ele, que é mais legal, mas que fala que é incrível. Você pega o livro, uma pessoa entendeu esse livro, você vai ler esse livro, você tem que entender. Caramba! Um ser humano escreveu, um ser humano que estava entendendo, escreveu aquilo lá. Então você que é um ser humano, você também tem que ter a capacidade para entender, sabe? Eu sou um pouco dessa linha de raciocínio, mas não como sendo uma obrigação para ninguém. Eu acho que você coloca para você mesmo essa obrigação, sabe? De, pô, é legal você ser capaz, sabe? É legal você conseguir entender uma mensagem. Você lê que o negócio tá complicado, você fala, caramba, eu tenho que entender, sabe? Isso aqui não é inentendível. A não ser que seja alguma coisa, de repente, muito surtada e que faça parte da proposta, brincar
lidar com coisas mais lúdicas e não ser tão compreensível, que sejam metáforas, etc. Mas mesmo assim você tem que entender a proposta. Se for não entender, tem que entender que essa é a proposta e entender a vibe do negócio, né? Eu acho que isso é muito legal e que é importante. Agora, eu acho que é uma tremenda de uma limitação, porque às vezes você se tornar muito fanático num determinado caminho. É, eu leio de muito tipo de gênero diferente. Tem gêneros que eu não leio. Por exemplo, pornôs para a mamãe. Eu não leio pornôs para a mamãe. Eu não tenho problema com pornôs para a mamãe. Eu acho que é interessante. E se for ver que o tipo de literatura, não sei se é marginal, mas mais sexual ou pornográfica, sei lá, sem ser o pornô mesmo, né? Que tem uma proposta por trás do negócio, se for, ou uma história. Se for ver, muitos homens escreveram durante muito tempo com isso e acabou que até alguns foram perseguidos, né? O Marquês de Sade, ele usava coisas, símbolos sexuais, escrevia muito cena de sexo, incluindo as figuras religiosas. Ou seja, aí causa um tipo de transtorno, tem um porquê que ele está fazendo, não é gratuito, tá lançando aquele negócio de um motivo, que ele quer provocar, quer fazer uma crítica social aí, à religião ou aos valores, etc. Né? Então, se for tentar encontrar, de repente eu aqui tentando ser tolerante, né? Um porquê desses livros do pornô para a mãe, eu acho que de repente é um barato, sabe? Porque, embora eu não vá ler, mas eu acho que é muito legal, sabe? Porque são mulheres aí que estão escrevendo coisas sexuais. Por mais que seja água com açúcar, não sei. É interessante, porque são mulheres fazendo isso, sabe? E daí já é uma questão diferente, que vai além do que realmente aquela história do livro está contando. Tem todo um contexto aí, que agora, tipo, a mulher que sempre foi vista, né, como aquela para ficar em casa, ou um objeto sexual, etc, né? Porém, ao mesmo tempo que isso acontece, tem que ser aquela que é mais recatada, que não pode falar, que não pode fazer isso, aquilo. De repente tá escrevendo lá, colocando palavra pau, ou colocando, sei lá, sabe, fazendo essas coisas na literatura, que por mais que a pessoa olhe e fala, nossa, que coisa vazia essa história, não sei o quê, só o fato de ser uma mulher que está escrevendo esse negócio já é uma grande questão para ser discutida, que eu acho que é um ganho, né? Então, eu posso ver para infanto juvenil, por exemplo, né? É sempre bom que tem infanto juvenil e chega um momento que a gente não consegue saber também o que é o infanto juvenil ou não. É só para crianças ou não, né? Você pode ler o Harry Potter, começa lá no primeiro, você vai achar que é realmente para criança aquele negócio, ou para jovem, mas daí você vai lendo os outros, você vê que tem um amadurecimento ou de temas mais pesados que vão sendo colocados. Então, um adulto que pode pegar aquilo lá e ler o primeiro pode achar meio fraco ou sei lá o que, vai chegar no último e vai ter vivido uma experiência gigantesca de sentimentos e de questões que passam por todas as idades. Eu li, teve uma época aí que eu li uns livros que era do Ordem dos Arqueiros. Eu li o primeiro, uma história realmente muito, eu até falei aqui no vídeo, realmente uma história muito clichê, nossa, previsível. Eu li aquilo lá sabendo o que ia acontecer, mas eu tentei colocar na minha mente, ok, vamos ver isso aqui, tentar se colocar no pessoal dessa idade, etc. Eu falei, entendi, ok, beleza, né? Uma aventura aí, uma fantasia, sei lá, uma aventura de arqueiros, né? E depois eu fui ler o segundo, porque eu sou desses, às vezes, porque eu tenho que saber o que vai acontecer, né? Eu fui ler o segundo lá, eu falei, interessante o negócio. Chegou no momento do livro, não sei se era quarto ou quinto livro, que tava falando de droga, sabe? Tava tendo umas questões amorosas bem complexas pra gente mais jovem. E eu falei, nossa, esse livro, esse autor, ele tá elevando o nível do negócio aqui, ele tá trazendo as crianças para outro tipo de literatura. E isso não significa que tem que ser a porta de entrada. Às vezes, quando você escreve, ou você vai ver um filme, etc., o que é o barato do negócio? Você não pode chegar logo chutando a cara quando é uma coisa seriada, né? Série que tem vários volumes, exemplares, sei lá, né? Cê, porque se você faz o primeiro logo bombástico, você não vai conseguir criar o segundo. Isso é quase regra esse negócio, né? Você tem que superar sempre. Então você começa de baixo e vai subindo o perigo, né? Aumentando a complexidade conforme o livro vai seguindo. E nessa
pode surgir uma jornada maravilhosa realmente. Né? O Senhor dos Anéis, eu acho que não é infantil juvenil, eu acho que é uma idade mais, eu não sei qual é a faixa etária daquilo lá, já é uma coisa que já começa com uma riqueza de detalhes, etc. O Tolkien é como se fosse tipo o Balzac da fantasia, né? Porque o cara gasta uma página lá para falar de um pedaço de folha que tem na floresta. Mas eu não tô falando que isso é ruim, né? Porque isso faz você emergir dentro da trama, né? Por isso que eu tô falando que às vezes não tem esse negócio de o cara detalha muito, o cara não detalha nada, sabe? Cada projeto, cada literatura, livro aí tem uma proposta diferente aí, né? Cabe a você tentar compreender isso, ou se você não quiser compreender, cabe você ir para outra coisa e ler outra coisa, então, né? Então eu acho que o Tolkien aí, eu não sei para que tipo de idade que ele é, mas ele traz questões bem diferentes. Se um jovem, um adolescente, a criança for ler, for assistir os filmes e gostar e for ler o livro, legal, muito legal, vai ler mesmo. Mas é uma coisa que traz uma complexidade e precisa de uma atenção, de uma paciência, né, do leitor, né. E por falar em paciência, tem um dos livros que pra mim, de repente, estaria no top 10 forever, né, que é o Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. E aquele livro, você precisa ter uma paciência gigantesca. Porque é o filme inteiro lá do cara no mar, tentando arrumar um barco, um bote, sei lá. Faz muito tempo que eu li, mas o que sobrou foi o sentimento dessa leitura, né? E ele no mar, preso lá, tentando resolver um pepino dele. E o que estava em jogo era um amor que estava em jogo, né? E é um livro, muita gente pode achar maçante o livro. E é um livro muito volumoso. O livro é incessante, esse negócio do cara trabalhando lá, tentando se virar no mar, etc. E quando chega no final, tem um anticlímax que eu acho que não funcionaria da maneira que funcionou se o livro não tivesse sido maçante. Porque você sente essa jornada, esse negócio de caramba, isso não acaba nunca. E é a mesma coisa do personagem. E quando chega no final, tem um anticlímax lá que ferra com tudo que você viu. Então, sabe, tem que entender a vibe do negócio. Mas eu falo de algumas pessoas que eu acho que de repente podem ser muito limitadas na questão de se você está lá lendo vamos supor que você está lendo uma fantasia, você é uma pessoa que gosta bastante de ler fantasia. Você está lá e leu fantasia. Você leu vários livros de fantasia lá, literatura fantástica, uma beleza. E você acaba criando ao seu redor pessoas hoje em dia, né, nesse negócio de internet, que todo mundo se aproxima por afinidades, pessoas que curtem esse negócio da literatura fantástica e fantasia. Ok, legal, muito bom mesmo. Você vai trocar ideia com elas, você vai falar de livros, dos livros que você leu, etc. E você tá lá e beleza, a relação tá normal. Daí de repente você vê lá o Stephen King, por exemplo. Você não sei por que motivo você vai querer ler um livro dele. Daí você tá lendo o livro dele, começa a falar do livro dele. E depois as pessoas ao seu redor de repente começam a falar assim, nossa, você não é mais o mesmo, ou a mais a mesma, que você tá lendo terror, por que você não volta a falar da fantasia, etc. Sabe, eu acho que você não precisa deixar o gênero que você mais gosta. Mas se uma outra coisa, um outro gênero, um outro livro puxar a sua atenção por qualquer motivo que seja, você não precisa se privar disso. Você pode ir lá e vai conferir, vai ler, ué. De repente você gosta, de repente você encaixa mais um outro tipo de leitura na sua vida e que isso vai te engrandecer. Eu acho que isso engrandece mais do que você ficar sempre nessa. Eu gosto muito de ler filosofia. Não é muita gente que gosta de ler filosofia. Mas eu gosto muito de ler filosofia, muito mesmo. O Schopenhauer, o Nietzsche, embora hoje em dia eu acho que Nietzsche é mimizento, né? O Cioran, bastante, sei lá, Descartes, que eu li ele. Eu gosto de ler bastante filosofia, né? Mas chegou um momento que, sei lá, eu fui ler literatura normal. Eu li Lolita, adorei. Depois eu li um monte de livro do Nabokov. Aí pulei pro Victor Hugo, que eu adoro, o Alexandre Dumas. Eu li lá os. Primeiro eu li os 20 anos depois eu fui ler Os Três Mosqueteiros, que é muito bom também. Moby Dick, Herman Melville, que eu adoro, embora eu não goste. Eu li Moby Dick, né? A primeira parte do Moby Dick, tem duas. Eu comprei um que tem dois livros, né? Eu li o primeiro e depois eu li o Bartleby e o Escriturário, que é muito bom. E daí o que eu fiz? Li o Harry Potter, sei lá, li os Jogos Vorazes, achei legal, li Divergente só um, achei mais ou menos.
O Senhor dos Anéis eu li o 1 e o 2, achei foda, incrível mesmo. Aí depois eu vi o filme do 3 antes de ver o livro 3, eu desanimei, mas eu tenho que voltar pra ler o livro 3. Mesmo assim eu achei legal. A Bússola de Ouro, eu acho que tem uma leitura um pouco mais difícil, mas eu gostei bastante do 1, do 2. Desventuras em Série, eu me surpreendi com o primeiro do Desventuras em Série, porque dialoga muito com uma coisa que eu gosto, que é essa questão da literatura que fica criticando, mais pessimista. E o Desventuras em Série é como se fosse esses caras, né, esses pensadores que eu gosto, tipo, fazendo a literatura infantil juvenil, que eu achei muito legal. Quadrinho, adoro quadrinho, embora eu acho que, tipo, DC e Marvel seja grande coisa, assim, um conteúdo de fazer umas histórias muito fodas. Tem a Vertigo, que sempre tem umas histórias que é relacionado muitas vezes a um universo fantástico, de heróis, de aventura, de esse tipo de coisa. Só que com histórias mais pesadas, mais complexas, mais densas e com surrealismo lá. E eles ousam bastante, sabe? E daí tem os mangás. Tipo, eu não faço muito o gênero, eu não gosto muito de Cavaleiros, de Dragon Ball, ou de que é mera luta. Não gosto. Porém, eu li o Death Note, eu achei incrível. Eu li uma história banal de um cara solteiro, que é em 8 edições, que tem que criar uma criança. E eu me envolvi com aquele negócio e eu achei incrível. Aquele negócio eu aprendi horrores sobre como que é ser um pai solteiro, aquele negócio, né? É, então, e a ficção científica, o ano passado eu descobri a ficção científica, cara, eu fui ler os maiores, o Asimov, o Arthur C. Clarke, o Philip K. Dick, o H.G. Wells, se eu não me engano, sabe? E, putz, é uma viagem deliciosa. E eu não sei, eu acho que não precisa ter esse tipo de limitação de ficar furioso, de repente, quando as pessoas abrem o leque para outras coisas. Porque eu acho que não precisa desse tipo de coisa. A pessoa engrandece muito mais sua veia literária, ou, sei lá, o seu gosto, o seu aprendizado, sua vida, não sei o que, lendo esse tipo de coisa. Eu li o ano passado pela primeira vez a Agatha Christie lá, o caso dos 10 negrinhos, e não sobrou nenhum. Achei barato aquele negócio lá. Pode não ter um requinte assim na escrita, mas a história eu achei realmente uma maneira. Quando você vê muita coisa, você consegue fazer essas comparações. Muito criativa da autora, sabe? Ela conseguiu uma maneira de tirar todos os personagens de cena, matar todo mundo. Essa que era a minha curiosidade. Quero ver como que ela vai fazer isso. Continuar com a história e depois, ainda que morre todo mundo, ainda tem uma maneira dela contar a história ainda através de um artifício literário que eu falei, caramba, essa mulher fez uma coisa que é incrível. Então é isso, vamos aí, sem preconceitos literários, etc. Falou, tchau.